Boa noite, galera. Desde já eu peço perdão aqui por algum ruído que esteja acontecendo, mas enfim, né? De vez em quando aqui na minha cidade cai uma chuva do nada. Pessoal, acabamos de aplicar o simulado e eu abri algumas perguntas no meu Instagram e eu selecionei 10 questões para a gente comentar aqui, tá? Para a gente trocar uma ideia sobre essas 10 questões. Não são as questões mais importantes e não são as questões que eu mais recebi, tá? São só as primeiras que eu recebi. E aí eu filtrei por matérias, ok? Para você entender. Então, vamos falar um pouco aqui dessa questão que eu recebi. Na verdade, eu acho que o aluno errou a questão e eu acho que ele pediu para comentar mais porque era uma questão até simples, né? Mas enfim, depois dessa errada, eu acredito que ele não vai mais errar esse tipo de questão. Galera, para vocês entenderem, várias dessas questões, quase todas essas questões, eu tirei da banca EADS, tá? E algumas delas também eu tirei da, da banca AOCP, tá? Porque já vi algumas questões que a IADS copia de uma forma bem semelhante, de uma forma bem semelhante a essa banca, tá? Então eu tirei algumas questões dessa banca, como por exemplo direito penal, direito processual penal. A banca IADS não tem tantas ainda, né? Mas acabei mesclando um pouco com a OCP, que é uma banca bem semelhante. Mas português, né, raciocínio lógico, temos questões aí que são totalmente da banca EADS. Então, se você achou muito fácil ou muito difícil, eu tentei, na parte de português, eu tentei deixar um pouco mais meio termo, tá? A prova das meninas foi muito simples. Qualquer pessoa ali conseguiria acertar no mínimo 6, no mínimo 7 questões tranquilamente na prova das meninas, sabendo a interpretação de texto. Ali, se for bom de interpretação de texto na prova das meninas, tinha acertado ali umas 5 ou 4. Acho que já tinha acertado, pelo menos metade da prova tinha acertado. Então tentei deixar essa prova de português aqui, né, no meio do termo. Essa questão aqui eu acho até bem simples, tá? Como eu falei, o candidato errou a questão, mas nós vamos comentar um pouco aqui sobre ela, tá? Pessoal, questão número 4, questão de português, tá? Assinale a alternativa que apresenta a palavra cujo processo de formação encontrado é o mesmo da palavra freudiano. Gente, freudiano, nós vimos aqui que é uma palavra com caracterização, né, sufixal. O que é o prefixal? Prefixal, pensa na frente, tá? Prefixal, na frente. Sufixal, atrás. É uma questão bem simples, tá? Acho que essa questão tá na cara, mas enfim, né? Acontece. E a questão certa nós temos aqui cientificamente. Cientificamente. Questão bem fácil essa, tá ok? Então você interliga sempre esses dois termos. Eu só até digitei aqui, desenhei aqui, para vocês entenderem melhor isso aqui. Mas isso aqui é bem simples, tá? Sempre que falar prefixal, lembra do começo, tá? Lembra de início. Sufixal, você lembra do final, da parte final da frase. Questãozinha aqui bem tranquila. E incrível que pareça, né? Essas questões são bem cobradas pela banca EADS, né? São bem cobradas. Todas as outras alternativas que nós temos aqui, elas são ao contrário. Por isso que eu achei essa questão muito simples, tá? Reaproximar, inconsequente, tá? Desmascarar, né? Surreal.
Todas essas questões elas vão no mesmo rumo. Então eu achei essa questão aqui bem tranquila. E foi cobrada até bem recentemente pela banca IADES, tá? Então fique esperto aí. É regrinha simples, mas acontece de vez em quando alguém errar. Pessoal, outra pergunta que eu recebi aqui, uma das primeiras, né, relacionada a isso. Na questão número 10 aqui, o uso dos porquês. Seguinte, no uso dos porquês tem uma regrazinha muito simples que eu geralmente aplico. O porquê separado e com acento, tá? A gente sabe que ele é de fim de frase. Qual é o que está pedindo fim de frase aqui, né? A gente vê as frases. Não revelou porque cometeu crime, né? Não é. Porque você insiste em não recorrer. Não foi a audiência. A única aqui que está no fim da frase é a última, essa última. Por conta disso, nós já eliminamos de cara aqui essas alternativas, tá? Sobrou 3 alternativas. Outro ponto interessante que eu gosto de responder sobre o uso dos porquês é esse daqui, tá? Esse porquê aqui junto e sem acento, ele é usado como uma resposta, né? Ele é usado como uma resposta. Na primeira frase, nós temos esse porquê aqui como uma resposta, tá? Não revelou porque cometeu o crime. Não é uma resposta, tá ok? Na verdade, nós temos aqui mais uma indagação nessa primeira fase, né? Nessa primeira frase. Então, nós já eliminamos também a letra C, tá? E ficamos entre a D e a E. Eu não vou ficar explicando ponto a ponto por quê. Você que está estudando para concurso, você não vai virar um professor, né? Você não tem que virar um gênio, né, da matéria de português, que é uma matéria tão extensa. Você tem que saber, entender e resolver questões com mais rapidez, tá? Você tem que pegar os pontos mais importantes aí e aprender, tá? Não só decorar, mas aprender de uma forma eficiente. Letra D e a letra E que nos sobra aqui. Como a gente já viu, esse porquê separado sem acento, né, ele é uma indagação. Como a gente viu na primeira frase, né, não revelou porque cometeu o crime. Realmente é uma indagação, tá? Então, os dois batem, os dois estão certos. Aqui nós já encontramos uma diferença, né? Nós temos o porquê separado sem acento e o porquê separado, aliás, o porquê junto sem acento, que nos traz uma ideia de resposta, tá? Na segunda frase. E na segunda frase vocês vão identificar o seguinte: por que você insiste em não recorrer? Por que você insiste em não recorrer? Isso não é uma resposta, isso é uma indagação, tá? Por conta disso, esse porquê está errado, tá? Resposta certa, letra E, tá? Quem conseguiu acertar essa daqui, parabéns. Questão simples até, né? Importante, aliás, vezes ou outra cobra o uso dos porquês. Pessoal, vamos aqui para atualidades agora. Vamos aqui para a questão de número 18, tá? Sobre a lei Candir, né? Letra A. Sempre foi assinale a lei Candir, assinale a alternativa correta. Essa lei, pessoal, ela foi cobrada, ela é cobrada no nosso edital, né? Então o candidato ele tem que saber essa lei claramente, tá? Seguinte, letra A. Sempre foi apoiado pelos governadores. A lei Candir, ela sempre foi apoiada pelos governadores? É claro que não, tá? Claro que não.
Pessoal, vocês sabem que a Lei Candir, ela foi uma lei, né, um projeto para trabalhar em cima das exportações. Nós sabemos que hoje no cenário brasileiro, né, nós sabemos que principalmente aqui no estado do Pará, nós temos vários e vários produtos, né, que são exportados. A Lei Candir, ela veio para isso, ela veio para ter uma isenção dos impostos, tá? Para então assim, como eu posso dizer, ter um incentivo, tá? Ter um incentivo para que o produto brasileiro seja exportado para outros países de uma forma mais concorrente, tá? De uma forma mais abrangente. Qual o problema nisso? Uma grande parte, né, do, do material de minério de ferro, né, de carne bovina, de toda a mercadoria, de todo o agronegócio no Pará, uma grande parte é exportado, né? Então, você se vê nessa situação. Então, eu acho que uma questão até bem simples de saber. Se você sabe que a Lei Candir é para que quem trabalha com as exportações fique isento, né, do ICMS, dos impostos para com os estados, é claro que os governadores eles não vão apoiar esse tipo de coisa. Letra B. Sempre causou desconforto nos governadores. Letra B está certinho, tá? Questão bem simples aqui, questão fácil. É um projeto voltado para os municípios, né? Não necessariamente os municípios, tá? Para exportação como um todo. Lei Candir tem esse nome em virtude do seu autor Francisco Candir. Essa questão ela foi maldosa, né? O nome dele é Antônio Candir, né? Antônio Candir. Questão errada. E tem o objetivo a desvalorização no mercado brasileiro, de forma alguma. É justamente para isso, tá? Para ter uma valorização no mercado brasileiro. Para o mercado brasileiro ter mais competitividade no exterior. Então aqui pela lógica, né, você já ficaria no máximo aqui entre a D e a B, tá? Mas pela lógica, claro que você iria na letra B. Questão bem simples aqui. Pessoal, vamos para a parte mais temida de todas, né? Para o raciocínio lógico matemático, né? Raciocínio lógico matemático, eu pessoalmente, é uma matéria que eu gosto, eu aprendi a gostar dessa matéria, né? Eu sinceramente acho até mais simples do que português. Questão número 21. Qual é a negação da preposição? Negação, tá, gente? Da preposição. Policiais militares gostam de humanas. E policiais civis gostam de exatas. Ok. Ele quer a negação, né? Ele quer a negação. Nossa, essa minha negação ficou maravilhosa. Ficou linda aqui. Enfim, esquece. Não vou fazer negação não. Mas, gente, a gente sabe que a negação do tá? O é exigente. A negação do é o que? O tá? Bem tranquilo aqui. E a gente nega as duas. Letra A. Policiais militares não gostam de humanos. Não gostam de humanos. Exatamente. Ou. Perfeito. Tá aqui. Tudo ótimo. Negou. Ou. Policiais civis não gostam de exatas. Aqui gostam. Aqui não gostam. Aqui ele negou também. Galera. Questão tranquila. Tranquilex. De boa. Questão certa. Letra A. Né? Vamos para a próxima.
Galera, vamos responder mais uma aqui. E aí nós já vamos para a parte do direito. Seguinte, questão número 22. Assinale a alternativa que é logicamente equivalente à sentença. Então, é uma equivalência, tá? Sim, então. Se o soldado Alex prendeu o suspeito, então o cabo João irá fazer o relatório. Qual é a regra aqui? Volta negando, tá? A regra aqui do sim, então, é volta negando. O cabo João irá fazer o relatório. A gente tem que voltar negando. Volta negando. Se o cabo João não entendeu. O cabo João não irá fazer o relatório. Se o soldado Alex... Pessoal, essa é a primeira regra, tá? Você aplica essa primeira regra, tá? Essa é a primeira regra. Só que é bem comum também a Banque-Ades cobrar a segunda regra. Quando você aplica a primeira regra e você não encontra, aí você tem que partir para a regra número 2, tá? A regra número 1 é bem simples, tá? Eu volto negando. Você nega tudo, né? Se o cabo João irá fazer o relatório, o cabo João não irá fazer o relatório, o soldado Alex não prendeu o suspeito. É bem fácil, só que essa alternativa não está aqui. Então você vai para 2. E a 2 ela é bem fácil, né? Acho que a grande maioria de vocês sabe. Ela é o famoso Neymar. Tá? Que é bem simples, tá? Chama Neymar. Chama Neymar. Pessoal, basicamente a regra número 2 que nós temos aqui é a seguinte: você nega a primeira e esse sinal aqui você sabe que é o do ou e mantém a segunda, tá? Neymar nega a primeira, mantém a segunda e o ou, ok? Nega a primeira, mantém a segunda. Essa é a segunda regra, tá? Bem tranquilo. Se o cabo João irá fazer o relatório, gente, aqui já está errado, tá? Se o cabo João irá fazer o relatório, a regra é nega a primeira e mantém a segunda. Aqui já não pode ser o soldado Alex não prendeu o suspeito. Opa, o soldado Alex não prendeu o suspeito. Mas a sentença diz que o soldado Alex prendeu o suspeito. Nega a primeira, beleza, não prendeu o suspeito. Ou até aqui tá tudo certo. Negou a primeira, ou o cabo João irá fazer o relatório. O que diz a sentença? O cabo João irá fazer o relatório. Que você mata a questão, tá? Negou a primeira, manteve a segunda, tranquilo, morreu a questão, tá? Vamos para a próxima questão. Galera, vamos aqui para a matéria queridinha de vocês, tá? Direito constitucional. Nós temos só apenas mais 5 questões. Eu vou tentar mesclar um pouco entre os direitos, porque se eu for só nas questões que vocês me pedirem, eu vou ficar só em direito constitucional e processo penal, tá? Então, eu vou tentar comentar aqui pelo menos uma de cada, pelo menos das primeiras matérias, né? Porque todos vão ter o mesmo peso, né? Direito administrativo, constitucional, penal, processo penal, militar, enfim, né? Direitos humanos, tudo vai ter o mesmo peso. Todos vão ser cobrados 4 questões, tá? Vamos comentar aqui sobre a questão número 28, tá? Direito constitucional. Os trabalhadores rurais e urbanos, a Constituição Federal assegura, né? Que a Constituição Federal assegura. Aqui dos direitos sociais. A proibição de trabalho noturno
a menores de 21 anos de idade, né? A proibição de trabalho noturno a menores de 21 anos de idade. Essa afirmativa está errada, tá? Quem não pode, né, trabalhar durante a noite são os menores aprendizes, né? Pessoas, funcionários que tem ali no expediente de trabalho. Eles não podem trabalhar no expediente da noite, mas maior de 18 já pode, é o que diz a Constituição Federal. Vamos lá, letra B. Com licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias. Essa questão aqui é bem fácil, né? Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 180 dias. A gente sabe que é 120 dias, né? Não 180. Questão tranquila, bem tranquilo. Galera, pausei o vídeo aqui que tá passando uma moto, um trem aqui do lado, não sei, um avião. Um barulho terrível aqui. Mas enfim, vamos à questão. Letra C. A jornada de 8 horas, em regra, para o trabalho realizado em turnos ininterruptos e de revezamento. Galera, a jornada em turnos ininterruptos já não é de 8 horas, tá? Ininterruptos não, né? Ela é de 6 horas, ok? 6 horas é o que diz a Constituição. Então a questão C também está errada. Letra D. A proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Galera, essa questão tá certinha, tá? A Constituição é bem clara em mostrar que isso é proibido. Letra E. A ação quanto aos créditos resultantes em relação de trabalho com prazo prescricional de 3 anos até o limite de 2 anos após a extinção do trabalho. Não é nada disso, tá? Essa afirmativa está errada. Até porque essa letra C aqui, caso você venha a se confundir, porque não é tão exigido assim, esse assunto geralmente não está tanto nas questões. Você, quando se deparar com a D, você consegue matar a questão, tá? A D é sempre isso. Isso é muito cobrado em prova. Eu já vi várias questões da IADES em cima desse tema, tá? E um tema bem simples, tá? A proibição de distinção do trabalho manual, técnico e intelectual. É bem simples. E a IADES cobra bastante isso aqui. Agora vamos aqui para direito administrativo. A administração pública tradicional pode ser dividida em administração pública direta e administração pública indireta. Marque a alternativa que representa a característica de uma entidade da administração pública indireta. Tá? Então, administração pública indireta. Letra A. A centralização administrativa, vírgula, com serviços públicos prestados. Isso aqui a gente já elimina, tá? Aqui está pedindo a administração pública indireta. Ou seja, ele não está pedindo o órgão. Quando a questão vem falar de centralização administrativa, ela já está falando de órgão, tá? Então você já elimina A. Letra B. A ausência de personalidade jurídica dos órgãos. Letra B também está errada. A administração direta, ela tem personalidade jurídica, tá? A letra B está falando de órgãos. Ela está falando de uma centralização.
Letra C. As entidades sofrem supervisão administrativa para verificar se estão cumprindo os objetivos especificados em sua lei de criação. Letra C, tá corretinha, tá? Tá tudo certo aqui. Preste atenção nisso aqui, porque é bem comum as bancas cobrarem que a administração indireta ela é subordinada, né, à administração direta. Vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Aqui no nosso estado nós temos um exemplo, o Banpará. O Banpará ele não é subordinado ao estado necessariamente. Eles não têm um vínculo de subordinação, tá? Não. Agora sim, existe uma lei, né, uma tutela de supervisão administrativa para com aquele órgão. O Banpará não pode sair por aí fazendo a função da INSS, por exemplo. Não, ele tem que fazer a função dele, tá? Então é mais ou menos isso, entenda. A administração direta ela tem personalidade jurídica, ok? Ela não está subordinada à administração direta, de forma alguma. Relacionamento piramidal entre os órgãos, divisão das atribuições dos respectivos órgãos administrativos. Pessoal, tudo isso aqui eu estou falando de órgão. Relacionamento piramidal entre os órgãos e divisão das atribuições nos respectivos órgãos administrativos. Tudo isso aqui está falando de órgãos, ou seja, está falando de uma coisa interna, ok? Uma dica aqui para vocês é a seguinte: quando vai falar de órgãos, né, vai falar de centralização, tá? De concentração, vai falar de uma coisa mais interna, tá? Uma coisa mais interna dentro do órgão. E ali vai ser dentro da entidade. E ali vão ser órgãos divididos internamente, tá? Um exemplo disso é, por exemplo, a Polícia Militar no Pará. A Polícia Militar no Pará, sim, ela é da administração direta. Ela é um órgão interno do Estado, entendeu? Para você ter melhor uma noção de como funciona isso. Só para ressaltar melhor, o Banpará ele é uma sociedade de economia mista, entendeu? Então, a sociedade de economia mista, ela já está falando, né? Sociedade de economia mista. O nome vai significar justamente isso. O capital dele é dividido. Por mais que a maior parte do seu capital ele seja, né, do estado do Pará, você também poderia comprar ações do Banpará, né? Ele não é empresa pública como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que tem o seu capital único e exclusivamente do estado, né? Mais basicamente, mais precisamente falando da União. Não, o Banpará ele vai ter essa característica. Vamos adiante, tá? Questão fácil aqui. As bancas inventam umas desgraças que eu vou te contar. Piramidal, meu Deus do céu. Vamos para a próxima questão. Galera, saindo do direito administrativo, vamos resolver aqui uma questão do direito penal, tá? Questão de número 34. 2 colombianos explodiram bombas em uma agência do Banco do Brasil, sediada em Nova York, ou seja, no exterior, tá? Nos Estados Unidos, para acessar os valores que lá se encontravam. Nessa hipótese, ambos estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira, por se tratar de uma hipótese de territorialidade temperada? Não. Extraterritorialidade condicionada? Não. Tá? Eu já elimino aqui essas duas. A gente sabe que quando se trata
né, da administração pública que está sendo atacada, no caso o Banco do Brasil. Nós sabemos que se trata de uma extraterritorialidade incondicionada, tá? Aqui nós temos condicionada, já está errado, então aqui você já fica só com a letra C e a D, tá? Extraterritorialidade incondicionada dada a incidência do princípio real, tá? Letra C é a certa. Incondicionada dada a incidência do princípio da bandeira, não é o princípio da bandeira, isso não tem nada a ver. Vamos correr aqui que a nossa revisãozinha da prova já está ficando um pouco extensa, tá? Mas vou ser bem breve nessa explicação aqui. Nós sabemos que temos casos de extraterritorialidade incondicionada. O exemplo perfeito que nós temos aqui é esse, quando a administração pública ela está sendo alvo, né, por exemplo, do que trouxe a questão aqui. Incondicionalmente, né, não necessariamente precisaria de autorização, de convenção, não. É o que a letra C vai estar trazendo. É o incondicionada, tá? Ela é incondicionada. Pessoal, eu peço logo desculpa, tá, por não estar me aprofundando mais tanto nesses assuntos, mas é porque nossa revisão, aliás, a nossa análise aqui da prova está ficando já bem extensa, tá? Olhando com as questões aqui, até identifiquei um erro ortográfico aqui, mas enfim, peço perdão a todos por isso. Vamos falar um pouco sobre a questão número 38 a respeito do habeas corpus, tá? Galera, só dando uma revisãozinha rápida sobre o habeas corpus. Ele é uma medida de ação, tá? Uma ação jurídica em decorrência de alguém estar sofrendo algo relacionado ao seu direito de locomoção, tá? O seu direito de ir e vir, né? Ou algum agente preso injustamente que esteja sofrendo algum tipo de abuso, né? E nós sabemos que o habeas corpus também ele tem uma forma de ação bem peculiar, tá? Ele não necessariamente precisa, logo da spoiler da questão, né? Ele não necessariamente precisa de um advogado, que é o que diz a questão número A, aliás, a letra A aqui. Pode ser impetrado por pessoa não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Letra A tá corretinha, tá? Tem até um caso de um homem que ele na verdade já teve 2 casos desse no Brasil. De um homem que conseguiu entrar com habeas corpus dentro de um presídio, né? Com papel higiênico, né? O texto constitucional, a lei fala que não é necessário que exista, que seja por um advogado. Qualquer pessoa do povo pode fazer isso, tá? Entrar com medida de habeas corpus, ou você pode entrar até para outra pessoa, tá? Isso é bem tranquilo. Não vou nem ler as outras questões, tá bom? Pessoal, vamos aqui pro Código Penal Militar, beleza? Código Penal Militar. É o seguinte, nós temos aqui a questão número 41. Assinar a opção correta a respeito da aplicação da Lei Penal Militar no tempo e das leis penais excepcionais e temporárias, tá? Só lembrando aqui, as leis penais excepcionais e temporárias, elas têm a mesma, tá? A mesma característica do Código Processual Penal comum, tá? Da mesma forma. As normas do Código Processual Militar relativas aos crimes militares praticados em tempo de guerra não
constitui exemplo de lei penal temporária. Perfeito, tá? Perfeito. Letra A, acabou a questão. Crimes em tempo de guerra é outra história, tá? Leis excepcionais temporárias são aquelas exceções que a pena é aquela mais branda. Aliás, perdão, é aquela mais severa. A regra é que seja sempre aplicado a lei mais branda, né? Mas nas leis excepcionais e temporárias, como por exemplo, um exemplo claro disso é, por exemplo, em Copa do Mundo, né? Não se pode vender bebidas em uma determinada área, né? Em um certo período você não pode caçar, né? São períodos de tempo que tem sua data prevista para terminar ou não, né? Ou não. Quando os crimes são praticados dentro dessa lei, dentro desse período, se aplica aquela lei mais severa, tá? Não tem retroatividade de lei mais benéfica não nesse caso, tá? Então, nós temos aqui a letra A como a certa, né? Questão bem tranquila aqui. Vamos agora para o processo penal militar. Questão 43. Aqui já é o Código Processual Penal Militar, tá, gente? Código Processual Penal Militar. A perda de posto e patente é uma pena acessorial prevista no Código Penal Militar e resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior. A gente sabe que isso aqui é superior a 2 anos, tá? Está bem claro no Código Processual Penal Militar. Então, aqui você já elimina essas outras questões aqui, 4 anos, 8 anos. Você fica entre a A e a B. Galera, o Código Processual Penal Militar fala que importa sim, tá? As pessoas têm na sua mente que o direito militar sempre ele é o mais severo, sempre ele é o mais duro, né? Ele não cabe a habeas corpus. Cara, gente, não é bem assim, tá? Ele não cabe a habeas corpus mesmo não, tá? No direito militar. Mas nem todas as coisas elas são mais severas. Claro que o oficial ele vai ser julgado e para ele perder a patente dele vai depender das situações, tá? E se a pena for superior a 2 anos ele perde ali o seu posto, ok? E logicamente a perca das suas considerações, tá? Vamos para mais uma, tá, gente? Vamos para mais uma questão. Vamos passar um pouco das 10 aqui. Pessoal, agora nós estamos na parte de lei penal, aliás, legislação penal especial, tá? Questão número 51. Estatuto de desarmamento, tá, gente? O sujeito que for preso em via pública portando arma de fogo que não contém mecanismo, tá? Não contém mecanismo de acionamento, terá sua conduta considerada como atípica. Em razão do instituto de que, gente? Da legítima defesa? Lógico que não. Nós temos aqui a letra certa e a letra B. Seguinte, o agente que está portando uma arma de fogo, como diz a questão aqui, em via pública, sem os mecanismos, é um crime impossível, você concorda? Né? Ele é impossível de acontecer. Por conta disso, é um fato atípico e não responde como crime, ok? Agora vamos aqui para a matéria do direitos humanos, tá? Matéria aqui bem tranquila, todo mundo gosta.
Todo mundo se dá bem nessa matéria. São considerados direitos resguardados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Vamos lá. Direito a julgamento justo, salvo em caso de guerra. Tá errado, né, gente? Adoção de medidas penais retroativas, mesmo quando prejudicam o réu. Errado. A retroatividade de lei ela vai ser sempre para beneficiar o réu, não para prejudicar o réu. O Estado passa a ter direito a efetuar algumas prisões arbitrárias de forma alguma. Prisões arbitrárias de forma alguma, tá? Letra C. O réu é considerado culpado mesmo antes da sentença transitada em julgado. Galera, direitos humanos, assim, eu acho uma das matérias mais simples que tem. Porque, assim, isso aqui é questão de banqueados, tá? Questão de concursos grandes. Se você for por um ponto de vista de lógica, você consegue acertar a questão. A prova das meninas, tá? O direito dos humanos estava muito simples, muito simples. Quem não estudou acertou várias questões, entendeu? Acertou quase todas, não são apenas 4. E a certa é a letra A, tá? Até por eliminação. Direito à vida, à liberdade e segurança pessoal. Né? Vamos para a próxima questão. Vamos aqui para legislação institucional. Tendo por base a lei, mais um errinho aqui de digitação, tá? Um errinho aqui de formatação. Que institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará. Os processos e procedimentos na seara disciplinar devem observar, dentre outros, os seguintes princípios: legalidade, sim; imparcialidade, positivo; moralidade, publicidade e eficiência. Letra A está certinho, tá? Letra A está certinho. Não fala de razoabilidade, né? Não fala de imputabilidade, não fala de celeridade. Então nós temos aqui a letra A sendo a certa, tá? Galera, esse foi um vídeo aqui bem rápido, bem em cima da hora, na verdade, tá? Mas para a gente comentar um pouco, bater um papo sobre o simulado disponibilizado hoje, tá? Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas no presente momento que eu estou gravando essa aula, eu acabei de disponibilizar gratuitamente um simulado para a minha turma, ok? Então, um forte abraço, né? Aguarde os próximos simulados e vamos para cima.